Povo de Deus, paz seja convosco. Rapidamente vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 38. Isaías 38, a palavra de Deus nos dá uma direção poderosa nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Isaías 38 diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: peço-te, lembre-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a essa cidade, e defenderei esta cidade, e isto te será por parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol, declinante do relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol 10 graus que já tinha declinado. Diga graças a Deus. Diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu abro o meu coração para receber a sua palavra, a sua promessa, o seu poder, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Os juniores estão liberados para estarem na sua sala com seus professores. Deus abençoe todos os nossos juniores que estão também recebendo uma palavra, que vão receber uma palavra muito poderosa nesta noite. Louvado seja Deus. Hoje eu gostaria de meditar num grande milagre da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é repleta de milagres. Por que a palavra de Deus, ela é repleta de milagres? Milagres que foram relatados. Esses milagres estão aqui com propósito. O propósito de nos edificar. O propósito de mostrar a grandeza e o poder de Deus. O propósito de despertar a nossa fé. Para que ao ouvirmos sobre o que aconteceu no passado, nós possamos hoje no presente acreditar que o Deus que operou lá, através da vida dos santos profetas, que operou lá através dos santos apóstolos, é o mesmo Deus que opera hoje em nosso meio, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então, toda vez que você estiver lendo a palavra de Deus e se deparar com um milagre, uma ação divina, pare, medita, reflita que Deus está falando com você, que assim como Ele fez no passado, Ele faz hoje na sua vida. Tome posse dessa palavra para você, tome posse dessa palavra para a sua vida. Não passe despercebido pensando apenas que é mais um milagre
ou mais uma parte das Escrituras que você está lendo. Não, leve a sério aquilo que você está lendo, medite, volte ali e veja, Deus tem algo a fazer na sua vida. Aqui nós vemos um rei que está doente, rei Ezequias, que governou Israel por muitos anos, que era um rei muito fiel a Deus, um rei que andava nos caminhos do Senhor, descendente do rei Davi. Esse rei Ezequias, ele adoeceu e estava muito mal no seu leito, no seu palácio, e de repente ali adentrou o profeta e anunciaram: olha, o profeta Isaías está entrando aqui, ele está aqui. E o profeta, quando entrou lá, então ele recebe o profeta, só que todo o povo de Deus daquela época sabia que quando um profeta vinha, quando o profeta falava alguma coisa, era muito sério. As pessoas levavam muito a sério a palavra de um profeta, porque o profeta, quando ele trazia uma mensagem, ele dizia: assim diz o Senhor. E quando ele dizia assim diz o Senhor, ele estava comprometendo a sua própria vida, porque se ele falasse algo que não era do Senhor, ele poderia correr até risco de vida. Então, os homens e mulheres de Deus daquela época, pessoas usadas pelo Senhor, só falavam aquilo que realmente Deus determinava. E nós vemos aqui que este profeta, ele mostra para nós a missão de um profeta. O profeta é aquele que anuncia o que vai acontecer. E o profeta revela as coisas que aconteceram para restaurar a vida das pessoas, para trazer essa pessoa que de repente ela tinha perdido a direção. Deus levanta alguém para dizer: olha, aconteceu isso contigo, mas o Senhor está te dando uma chance e você precisa fazer isso e isso. Era assim os profetas. Não eram aqueles que vinham e diziam: eis que estou vendo um moço bonito, eu estou vendo uma moça bonita, eu estou vendo do teu lado um carro, eu estou vendo uma casa nova, eu estou vendo isso, aquilo. Não era esse tipo de profecia, não. A profecia que vinha diz: eis que assim diz o Senhor. E aqui nós vemos que o homem de Deus não teve medo de falar para o próprio rei. Ele chega e diz: o Senhor manda te dizer para você consertar sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Esses eram os profetas. Os profetas que falavam não para massagear o ego das pessoas, mas era o profeta que falava aquilo que a pessoa precisava ouvir. E nós, na presença de Deus, não podemos querer ouvir o que nós queremos, mas temos que estar dispostos a ouvir o que Deus tem para falar conosco. Essa deve ser a nossa postura como pessoas que servem a Deus. Porque se nós servirmos a Deus com fidelidade, com amor, tenha certeza que Deus nos levará a caminhos de vitória. E isso aí não precisa nem eu falar para você, sabe por quê? Já está escrito na palavra de Deus. Se andares em minha presença, eu te abençoarei, eu prosperarei o teu caminho, eu abrirei portas, eu suprirei necessidades, eu te darei saúde, eu te darei a vida eterna. Isso aí não precisa ninguém falar, por mais que é falado aqui no altar, mas isso aí já está garantido nas Escrituras Sagradas, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que confiam nele,
para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que andam nos caminhos retos do Senhor. E aqui então nós vemos que o profeta chega e dá esse recado. E ele deu o recado também e saiu. E ele está saindo, sai do palácio, sai do ambiente onde que o rei está, ali no seu leito, sai do palácio, e ele está andando em direção ao portão principal, quando o Senhor começa a ouvir e começa a ver o que estava acontecendo ali naquele lugar. Diz que o rei, ele vira-se para a parede e começa a orar e dizer: Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho me desviado do mal, eu tenho sido um servo do Senhor. E diz que ele faz essa oração e chora muito. Ele não falou assim: Senhor, me dá 30 anos, Senhor, não me leve, mas ele fala o que ele tem feito na presença do Senhor, o que ele tem feito para Deus, e ele chora e chora muito. E então o Senhor novamente fala com o profeta e diz: volte lá, volte e diga para o meu servo que eu ouvi a sua voz e eu vi as suas lágrimas, e diga a ele que ele viverá mais 15 anos. Aleluia! Viverá mais 15 anos. E nesta noite, mediante esse milagre que Deus fez na vida de Ezequias, que diz a palavra do Senhor que ele foi curado e ele viveu, para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu gostaria de extrair desse texto 7 respostas, 7 ações dos céus, que estão aqui nesse texto. E eu quero intitular a palavra desta noite: o poder dos céus. Diga comigo: o poder dos céus. O que os céus podem fazer por nós? O que os céus podem fazer por mim? O que os céus podem fazer por você? Porque nesse céu tem um Deus todo-poderoso. Nesse céu tem anjos. Nesse céu tem glória, tem poder. E é de lá que vem o que todos nós precisamos. A primeira ação dos céus, extraído desse texto, é que os céus alerta, os céus avisa. Diga comigo: o céu alerta, o céu avisa. Aleluia! Deus não quer pegar ninguém despreparado. Deus não quer levar ninguém e que essa pessoa parta para estar distante dele. Por isso que ele usa pregadores, é por isso que ele usa homens e mulheres de Deus para transmitir a palavra e dizer: prepare, prepare, fique preparado, porque você não sabe o dia nem a hora que você estará com o Senhor. Então a palavra de Deus nos alerta que todos os dias devemos estarmos preparados. Assim como ele avisou. Ele não queria que o rei partisse sem estar preparado. E ele não quer que nenhum de nós venhamos a partir dessa terra sem estarmos preparados. Não adianta pensar, não adianta dizer: eu estou jovem,
eu estou novo, eu tenho muito vigor, eu tenho muitos anos pela frente. Alguns dizem, eu tenho muita lenha para queimar. Não, lembre de uma coisa, nós não sabemos o dia e nem a hora que vamos partir. O que precisamos é todos os dias estarmos preparados. Todos os dias. Devemos estarmos preparados para encontrar com o nosso Deus. Então os céus alertam, olha o que os céus falou, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor está dizendo, põe em ordem, todos os dias é dia de pormos a nossa vida em ordem na presença de Deus. Não podemos deixar para resolver amanhã, para perdoar amanhã, não podemos deixar para estar na presença de Deus amanhã, não, é hoje, hoje é o dia de estarmos com o Senhor. Hoje é o dia de estarmos na presença de Deus. Nossa vida tem que ser uma vida contínua na presença do Senhor. Nossa vida deve ser constante na presença de Deus. Por isso que a nossa vida deve ser aquela vida de oração, de jejum, de estarmos na igreja, de estarmos na presença do Senhor, o tempo todo, fazendo aquilo que devemos fazer. Então, filhos e filhas de Deus, lembre disso, o céu alerta. O céu alerta. O céu avisa. Segunda ação do céu, o céu ouve. Diga comigo, o céu ouve. O céu ouve as nossas orações. Nós estamos aqui orando, você está orando na tua casa, de madrugada você está ali na presença de Deus, tirando um tempo de oração, orando. Deus está ouvindo, os céus estão ouvindo o que você está falando, aleluia. E mais, a palavra do Senhor diz que nossas orações estão em salvas de ouro na presença do Senhor. Deus ouve. Muitas pessoas, elas estão enfrentando uma luta, estão enfrentando uma adversidade, eles não sabem nem como sair daquela luta, e você está orando. Às vezes parece, pela situação que está vendo, parece que você não está sendo ouvido, mas lembre disso, o Senhor está ouvindo a tua oração, é a resposta que não está vindo naquele momento, mas o Senhor sabe exatamente a hora de enviar a resposta para você, mas que Ele está ouvindo, Ele está ouvindo, que Ele te ouve, Ele te ouve. Então os céus ouvem, ouve quando nós falamos, quando nós oramos, quando nós buscamos, e ouve também quando a pessoa está murmurando, reclamando, quando a pessoa está desprezando a palavra, desprezando a casa de Deus. Deus, Ele ouve também, mas que Ele possa sempre ouvir as nossas orações, que você esteja sempre orando, sempre clamando, e como diz a palavra de Deus, em tudo dai graça. Em vez de murmurar, reclamar, não faça isso, mas agradeça. Diga, olha, aconteceu isso, mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem bênção maior para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os céus ouvem. A terceira ação dos céus, o céu vê. Diga comigo, o céu vê. Olha só, o versículo, capítulo 38, 5. Eu vi as tuas lágrimas. Ele está dizendo, eu vi a sua reação, eu vi suas atitudes, eu vi suas ações.
Diante do decreto eu vi, você não ficou lá murmurando, reclamando, mas eu vi as suas lágrimas. E é isso que nós precisamos. Os céus estão enxergando, cada um de nós estão vendo as nossas atitudes, as nossas ações diante dos problemas, diante das adversidades. Os céus estão contemplando o que, como ele vai agir, de que modo ele vai reagir. E nós precisamos reagir como homens e mulheres que confiam no Senhor. Podemos chorar, mas não podemos ficar reclamando. Podemos chorar, derramar lágrimas, mas não devemos ficar murmurando. Podemos chorar, mas não devemos ficar culpando os outros. E até a palavra de Deus diz assim, tem uma promessa linda em cima de lágrimas. É tão forte que Deus vê tanto naquele momento de dor, você está ali sofrendo, chorando, mas você está ali confiando no Senhor, e o Senhor está vendo, e a palavra de Deus diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, é uma das promessas, que ali não haverá mais lágrima, choro, sofrimento, dor, desespero, nada disso vai haver lá. Nem boleto vai ter lá para você. Glória a Deus. Nesse lugar que Ele tem preparado para nós é tremendo. Quarta ação dos céus. O céu responde. O céu responde. 38, versículo 5 diz, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. O céu responde. O céu, você ora, você pode até chorar, o Senhor está vendo, está ouvindo, e Ele responde, e Ele muda o quadro da sua vida. Ele muda as situações aonde que você acha que não há mais esperança, não há mais saída, e Ele muda para dizer que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas. Então, filhos e filhas de Deus, Deus responde, o céu responde. Se Ele não responder hoje, Ele responde amanhã. Se Ele não respondeu amanhã, Ele pode responder dentro de uma semana. Mas fique tranquilo, fique tranquila, Ele vai responder. Ele vai responder. Os céus não ficam calados sem resposta. Tem resposta, só que é na hora certa. É no tempo dele, não no nosso, é no dele. A quinta ação do céu. O céu faz promessas. E as promessas dos céus sempre vão se cumprir. Sempre se cumprirão. Alguém já fez uma promessa para você e quebrou a promessa? Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque todo mundo ia levantar a mão. Alguém falou alguma coisa para você e não cumpriu? Provavelmente todo mundo. Alguns dizem, vixe. Uns iam dizer, vixe. Porque foram tantas vezes, tantas pessoas. Mas tem um que ele não falha. Se ele promete, ele cumpre. Nunca vai falhar. Nunca vai decepcionar você. E eu quero abrir um parêntese aqui, só para falar sobre decepção, porque todos já passaram por decepção. Agora eu vou perguntar,
só para ver se eu estou certo. Quem já passou por uma decepção aí, levante a mão. Olha, todo mundo. Decepção. Um dia alguém perguntou para mim assim, eu já falei aqui, não vão pensar que eu estou ficando velho e fico repetindo as histórias, né? Mas, é que eu já falei, talvez falei mais de uma vez. Um dia alguém perguntou para mim, você tem remédio para decepção? Eu falei, tenho. E a pessoa ficou espantada quando eu falei que tinha. Falei, tenho remédio para decepção. Nunca imaginei que ia me perguntar isso. Ela perguntou. E eu falei assim, e ele ficou atento, porque era uma pessoa já de idade, era uma pessoa muito experiente, muito mais experiente do que eu, e ela estava muito decepcionada. Eu falei assim, o remédio para a decepção é você fazer as coisas sem esperar nada em troca. O dia que você esperar algo em troca, você vai ser decepcionado. Quando você fizer as coisas pensando, eu vou fazer, mas não vou esperar nada em troca, a não ser contratos, essas coisas que a gente já faz, coloca no papel, porque sabe que quer alguma coisa em troca. Mas quando você faz um favor, quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém, quando você estende a mão para alguém, quando você colabora com alguém, não espere nada em troca. Não faça esperando alguma coisa em troca. Tem pessoas que dizem, eu fiz tanto por essa pessoa e essa pessoa me decepcionou. Se você estava esperando alguma coisa em troca, então você recebeu a decepção. Ah, quanto eu fiz e essa pessoa não reconhece. É verdade. Mas quando nós aprendemos isso, que nós devemos fazer os favores, as ajudas, tudo que pudermos fazer para as pessoas, devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Porque Ele é que vai sempre nos dar. É Ele que vai nos dar. Olha, aquilo que o pastor falou aqui, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará, exatamente isso, faça, sem esperar nada em troca, e você vai ver que a hora que você menos espera, o Senhor tem algo poderoso para você. Então quando você fizer algo para alguém, não faça esperando nada em troca, porque se você não esperar nada, o dia que essa pessoa te agradecer, o dia que essa pessoa ser grata com você, isso vai ser um plus, vai ser um bônus. Quando você não está esperando, aí de repente você recebe, vai ser bom para você, você não está esperando, então vai ser um plus, vai ser um bônus para a sua vida. Mas o Senhor é certo, as promessas dele jamais falharão. Olha só o que ele diz, versículo 6, e livrá-lo-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Então o Senhor prometeu que ia dar 15 anos, prometeu que ia livrar ele não pediu nada disso, mas o Senhor diz, vou acrescentar 15 anos para você, vou te livrar da mão dos teus inimigos. Então os céus têm promessa, e quando você tem promessa dos céus, você precisa abraçar essa promessa, você precisa tomar posse dessa promessa. E como que nós tomamos posse da promessa? É orando essa promessa, aleluia. Vou dar um exemplo. Você tem sua família, tem familiares para ser alcançados, serem salvos. O que você precisa fazer? Tem promessas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Leia essa palavra e diga: Senhor, eu creio, como Josué declarou, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa também serviremos ao Senhor. Eu verei todos eles servindo ao Senhor. Você pode ir lá para aquilo que Paulo fala para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tome essa promessa para você e diga: Senhor, eu creio que como o Senhor me alcançou, o Senhor vai alcançar toda a minha casa, toda a minha família, e eu creio que todos serão salvos. São promessas. Estou dando um exemplo, mas são tantas promessas que você pode ler e trazer para a sua vida. Você trazer para o seu dia a dia. Então, as promessas de Deus jamais falharão. Jamais falharão. Tome posse das promessas. A sexta ação dos céus. O céu dá sinais. Diga comigo: o céu dá sinais. Tudo que está acontecendo, irmãos, o que Jesus falou nos últimos tempos? Haveria guerras, rumores de guerras. Nos últimos tempos haverá fome. Nos últimos tempos haverá peste. Está aí, quanta peste. Você acha que a Covid não foi uma peste? Só houve 2 vezes que o mundo parou: no dilúvio, que todos pararam, e na pandemia. Só 2 vezes na história da humanidade que o mundo parou: no tempo de Noé e no tempo atual. A pandemia. E fala de peste. A pandemia foi uma peste. E quantas outras pestes estão por aí? E tantos terremotos. Terremoto tem quase todos os dias. Tantas coisas acontecendo. Isso são o quê? São sinais dos céus. Sinais. Que Ele está dizendo que algo sobrenatural vai acontecer. Sobrenatural vai acontecer. Olha só, versículo 7: e isto te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Será por sinal. O sol vai retroceder, 10 graus. Um sinal. Os céus dão sinais, e nós temos que estar atentos aos sinais dos céus. Hoje estamos reunidos na casa do Senhor, louvado seja Deus, para aprender mais do Senhor e dizer: Senhor, eu quero te buscar mais. E por último, o sexto agir aqui dos céus. O céu age. Diga comigo: o céu age. E eis que farei, versículo 8, eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando do relógio de Acás. E assim retrocedeu o sol os 10 graus que tinha declinado. Aleluia! 10 graus. Então veja bem, o sol já estava lá na frente. O Senhor falou: sabe, para mostrar que sou eu que estou fazendo, o sol vai retroceder, o sol vai voltar 10 graus. O sol vai voltar 10 graus. O que isso equivale? A 40
minutos. Diga comigo, 40 minutos. 40 minutos, olha só. O sol, ele retrocedeu 40 minutos, ou 10 graus. Ele voltou quase 1 hora. Porque o Senhor está dizendo, eu vou agir, vou dar um sinal, que sou eu que estou operando, sou eu que estou fazer o sol como sinal, ele vai retroceder 10 graus. Olha só, Deus é um Deus poderoso. E certa oportunidade, os cientistas estavam fazendo a contagem dos dias. Talvez você já ouviu falar disso. Fazendo a contagem dos dias. E chegou um momento que eles falaram assim, mas está faltando um dia. Não bate aqui a nossa contagem, está faltando um dia. E eles fizeram tudo de novo na contagem e faltava um dia. E repetiram isso várias vezes e faltava um dia. E aí tinha ali 2 cientistas cristãos. E eles falaram, eu sei. E eles falaram, nós sabemos o que aconteceu. Então, ele falou, um dia Josué estava guerreando, e o povo ia prevalecer, e eles precisavam da luz do dia para ganhar aquela batalha. E o Josué foi lá e orou, e ele está orando, e o Senhor abençoou, e o sol parou, quase um dia, ou seja, nessa época o sol parou 23 horas e 20 minutos. E aí os cientistas falaram, os incrédulos, né? Falaram, mas ainda não deu um dia, falta. Ele disse, não, mas tem outra história, onde que Deus, ele faz o sol reclinar 10 graus, que equivale 40 minutos, deu um dia certinho. O nosso Deus é um Deus que opera, um Deus que age na natureza. Quem fez o sol? Foi Deus. Quem fez a lua? Foi Deus. Quem fez a terra? Foi Deus. Quem fez você e eu? Foi Deus. Então Deus opera no sol, na lua, na terra, no mar, e Deus opera nas nossas vidas, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e é o nosso Criador. Para Ele, nada é impossível. E o que Ele fez na vida de Ezequias, na vida de Ezequias, Ele faz na minha e na sua vida. Para Ele não há impossível. Aleluia! Aplauda o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai glorificando, vai exaltando a Ele, vai dando a Ele a honra, a glória, o louvor. Aleluia! Vamos ficar em pé na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Levante as suas mãos. Dê a glória a Ele, exalte o nome dEle e declare que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu pastor. Se você porventura tem um sintoma de enfermidade, declare que Ele é o teu médico, aleluia. Se você tem uma causa na justiça, declare que Ele é o teu advogado. Se você tem uma causa e precisa de resolução, Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado, Ele é o teu Senhor. Ore ao Senhor, Pai Todo-Poderoso. Nós aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor amado. Estamos diante de Ti, Pai. Estamos agradecidos, porque o Senhor é Deus de milagres, é Deus de sinais, é Deus de prodígios, é Deus de maravilhas. O Senhor é o Deus que opera na minha e na vida do Teu povo, Senhor. Opera hoje. Se alguém precisa de uma cura, cura aquele que está doente. Se alguém precisa de uma libertação, liberta. Se alguém precisa Senhor, de uma resolução, que ele precisa, que o Senhor atenda uma causa, seu advogado dele, e conceda esta causa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja, Pai.
céus e só